Claudinei, como é que você tem visto esse começo de temporada para o Avaí? Como é que você está projetando esse ano de 2017, depois de ter conquistado o tão sonhado acesso para a primeira divisão? Aquela campanha que vai ficar marcada para sempre para todo mundo. Em primeiro lugar, né, é um prazer estar aqui com vocês de novo e registrar aqui, né, os meus sentimentos à família do André e do Djalma, que são pessoas que estavam sempre aqui com a gente, né, e a ausência deles está sendo sentida. Eu comentei com o nosso André, nosso assessor, que é pessoas que a gente via, apesar de ter pouco estar aqui 3 meses, mas a gente sempre está falando, sempre está, mesmo quando na coletiva dos atletas eu passava e conversava com vocês ali. Então, meus sentimentos às famílias deles, né, eu não tive a oportunidade de falar com eles diretamente, então, por meio dessa coletiva, já aproveitar para lamentar, né, o que aconteceu e eles não estarem aqui com a gente fazendo as perguntas e o caso do Djalma filmando a coletiva. Com relação à preparação e à expectativa, a gente procurou fazer o que a gente acha que é o correto, né, que foi valorizar os atletas que conseguiram acesso conosco, não rotular ninguém como jogador de Série B, ou jogador de Série C, ou o que quer que seja. Então a gente manteve uma base, que eu acho que é importante. Perdemos alguns atletas, né, alguns que poderiam estar conosco tiveram propostas melhores e saíram, mas a gente conseguiu manter uma base, eu acho, muito boa para começar o trabalho. A expectativa é a melhor possível em cima de termos essa base, temos jogadores que já sabem a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de jogar, e estamos fazendo as coisas muito conscientes. Estamos pensando, estamos fazendo o caminho mais correto. Nem sempre o caminho mais correto é o mais fácil, né? Às vezes o mais fácil é você chegar, sair contratando e inflacionando a folha de pagamento do clube, e não importa o que vai acontecer depois. Só que esse caminho, pelo que a gente sabe, foi o que foi tomado no início de 2015, após o acesso de 2014, e o desfecho não foi muito favorável. Então a gente vai fazer o que a gente acha que é correto, vamos trabalhar pensando na saúde financeira do clube, montar uma folha de pagamento que o clube possa cumprir, e aí depois, sim, na Série A, se a gente conseguir pontualmente trazer mais 2 ou 3 atletas com um peso maior para nos ajudar, né, sem desmerecer os que estão aqui, mas para qualificar o elenco, a gente vai fazê-lo. Então a expectativa é de fazermos um bom trabalho e contarmos com o apoio do torcedor e que as coisas sejam como foram no ano passado, todo mundo se doando em campo, a gente da comissão técnica procurando sempre dar as melhores ferramentas para os atletas, as melhores informações, e a torcida também comprando ideia e nos ajudando, né? Eu acho que o caminho é esse. Eu espero que a gente tenha uma boa temporada. Queria que você comentasse um pouquinho sobre os atletas que já chegaram, um pouco do perfil, o que você espera deles, e sobre o goleiro, né? A gente viu que o Douglas deve estar chegando aí, talvez já tenha até chegado, a gente vê ele desembarcando aí. Ele realmente vem? Foi um pedido seu? Como é que foi? Dos atletas que chegaram, o Gustavo, com a saída do Fábio Sanches, é um jogador que já trabalhou comigo no Paraná Clube, no Atlético Paranaense, jogador experiente, com passagens pela Europa, um perfil de liderança parecido com o do Betão. Dos que chegaram, foi o jogador que eu indiquei diretamente, acho que foi o único que eu indiquei diretamente. Os outros todos a gente foi trocando ideias e conversando. Surgiu a possibilidade do Denilson, com o atacante que veio do Fluminense, da base do Fluminense, estava jogando no Granada. A gente tirou informações com o pessoal lá do Rio, que trabalha na base, muito boas, jogador rápido, com uma boa dinâmica. O Leandro Silva, um jogador que já é conhecido de vocês, já estou no Figueirense. O Salazar é um jogador que a gente trouxe a princípio para compor o elenco, mas aí depende do rendimento dele, né? Ele pode até surpreender e jogar, mas tem um biotipo muito bom, o jogo aéreo é muito bom, a gente vai trabalhar, as informações são boas também, é uma aposta, né? E com relação ao Douglas, ele está aí, vocês sabem que não tem mentira comigo, não vou falar que ele não está, que eu acabei de ver ele ali agora há pouco, ele está aí. Agora depende de exames médicos e para ser confirmado como nova contratação, né? Mas não indiquei diretamente o Douglas, a gente tirou informações, tínhamos algumas possibilidades de contratação de goleiros com a ida do Renan para a Europa, a gente não conseguiu mantê-lo, que seria o cenário ideal para nós. Tínhamos algumas opções, entre elas estava o Douglas, e acabamos, por ser um consenso de todos o nome do Douglas, optando pelo Douglas. Claudinei, você acabou de falar que quer trabalhar com reforços pontuais para a Série A do Campeonato Brasileiro. Significa dizer, então, que o grupo do Avaí está fechado por esse começo de temporada estadual, Copa da Primeira Liga, ou você ainda trabalha, solicitou à diretoria, algum nome pontual ainda para esse início de temporada? Eu acho que a gente tem um grupo que a gente pode iniciar com esse grupo que a gente tem aqui treinando já hoje, mais a chegada do Douglas se confirmando.
a gente pode iniciar com o grupo que está, mas a gente tem que estar sempre atento ao mercado, se surgir alguma oportunidade. Eu acho que a gente nunca pode trabalhar falando que não vai vir mais ninguém, porque daqui a pouco toca o telefone aí, surge uma boa oportunidade de negócio, jogador às vezes com um nível muito bom, que a gente consegue trazer em parceria com alguma equipe grande que não vai ser utilizado, né? O Palmeiras, por exemplo, tem um elenco muito grande, nem todos vão ficar lá, então pode aparecer uma oportunidade de um jogador que venha para agregar, que a gente já traga agora e antecipe essa situação de contratar mais para frente. Mas pela nossa cabeça, eu acho que a gente trazer jogador agora já para a Série A é difícil, pensando só na Série A, não que os nossos aqui não vão chegar na Série A, vão chegar. Mas tá jogador no nível mais elevado é complicado, porque a gente tem uma concorrência desleal do Campeonato Paulista, né? Hoje em dia, o Roberto, por exemplo, não ficou no Criciúma para jogar no Novo Horizontino. Então, a questão financeira pega muito. O Campeonato Catarinense é um dos mais competitivos, eu acho que talvez o mais, pelo nível dos clubes que vão disputar. E só que financeiramente não é o mais agradável, não é o mais rentável para os clubes, né? Isso é uma coisa que os clubes têm que buscar, melhorar essa receita do Campeonato Catarinense. Então a gente perde jogadores, a gente vai ter que esperar monitorar os estaduais mais fortes, para depois desses estaduais a gente trazer jogadores que tenham se destacado, a gente consegue para a Série A talvez trazer um jogador por um valor mais baixo do que ele viria agora, que aí tem um apelo de jogar a Série A. Agora ele está pensando no dinheiro que ele vai ganhar para disputar o regional lá. Quando acabar o regional ele vai olhar a chance de jogar uma Série A e a gente consegue, às vezes com valor até menor que contrataria agora, trazendo jogadores de um bom nível. Tem a situação também do estadual, que a Luísa do Avaí sofre pela ameaça de rebaixamento, né? No passado fez um bom primeiro turno, foi segundo lugar no turno, e no segundo turno acabou sofrendo. O que a torcida do Avaí pode esperar agora nesse campeonato catarinense? Já não aguenta mais brigar contra o zona de rebaixamento? Assim, para mim vai ser o meu primeiro catarinense, né? Então a primeira coisa é a gente não trazer esse peso que aconteceu no passado, né? A gente não pode ficar pensando no 2015, 2016, a gente tem que pensar no que a gente vai fazer agora, né? Eu acho que o catarinense é um campeonato para a gente montar a equipe brasileira da Série A. Eu acho que a gente tem que utilizar para montar a equipe, não quer dizer que eu não queira ganhar o catarinense, eu quero vencer. O que o torcedor pode esperar é uma equipe que brigue por todas as bolas, uma equipe organizada, que brigue por todas as bolas, por todos os pontos, que é o que a gente viu no Campeonato Brasileiro da Série B. Isso é o que eu vou cobrar dos jogadores. Dentro dessa briga, dessa disputa, a gente vai procurar melhorar o jogo, parte técnica da equipe, não só tática como técnica, criar movimentações ofensivas na parte tática e tecnicamente, cada vez que tiver uma oportunidade, qualificar mais o elenco. É o que a gente está buscando. Mas pode esperar briga, empenho, que a gente vai brigar por cada palmo do campo, a gente vai brigar. É o que a gente pode prometer, eu acho que é obrigação de toda a equipe, né? Fora isso, prometer título, prometer que vai fazer um campeonato maravilhoso, eu não vou prometer, como eu não prometi quando eu cheguei que nada que a gente fosse fazer no Brasileiro, a gente foi jogo a jogo. Então a gente vai prometer no estadual que a gente vai ter uma estreia contra o Criciúma, a gente vai se empenhar ao máximo para ganhar o jogo lá, depois é o Metropolitano, a gente vai brigar ao máximo para ganhar do Metropolitano aqui, e vamos assim, jogo a jogo, sem criar expectativa nem positiva nem negativa. Não estou chegando aqui achando que a gente vai brigar para não cair, não estou achando que a gente vai chegar e vai ter a obrigação de ser campeão. A gente vai jogo a jogo. Ô Rodney, quantos jogadores você procura trabalhar assim numa pré-temporada, até para não atrapalhar o ritmo de treino que você quer impor, para poder passar algum treino tático, algum coletivo mais na reta final dessa pré-temporada para os jogadores? Às vezes a gente vê que se apresenta todo mundo, algumas pessoas que estão fora, acaba inchando o grupo. Não é o caso do Avaí, pelo que eu percebo. Não tem muita gente para atrapalhar. Qual é o número ideal para você trabalhar bem, para não ter esse tipo de questão que atrapalha? Eu te pergunto também se vocês sofreram bastante até agora com a questão do mercado do futebol, se está inflacionado, como é que vocês viram isso? Já falou que é difícil por causa dos estaduais, não tem como comparar, né, São Paulo e Rio de Janeiro com a gente aqui, mas vocês sofreram isso também? Com relação ao número ideal, assim, eu não tenho um número ideal de atletas, né? A gente vai estar indo com 30 para a pré-temporada. Acho que é um número bom até para fazer os trabalhos, e você acaba em algum treinamento perdendo, um ou outro atleta por cansaço. Acúmulo de treinamento acaba ficando fora de um outro treino, você tem que poupar, então acho que 30 é um número que a gente está indo para a pré-temporada que é legal. A gente não gosta de trabalhar com o elenco muito inchado, mas isso aí é relativo, né? Porque o Cruzeiro, o bicampeão brasileiro, o Palmeiras, tinha um elenco com 35, 40, só que tudo jogador de alto nível. Então, que treinador que não quer? Você poder mudar 7, 8 jogadores de um jogo para o outro e manter o nível da tua equipe, né? Então eu não gosto de falar muito em número de atletas, a gente tem que ter atletas, como você falou, que não nos atrapalhem, que sejam jogadores que estejam agregando, independente de serem titulares ou reservas, sejam jogadores que se empenhem no treinamento. Eu não gosto de ter no elenco, às vezes você tem 25, só que dos 25, 5 não querem nada, aí estão ali te atrapalhando, aí é melhor você tirar esses 5 e puxar o menino da base.
Agora, se você tiver 30 atletas comprometidos, te ajudando com um astral legal e participando efetivamente do trabalho, né, empurrando os outros para que evoluam, aí eu acho que esse número que a gente tem de 30 é tranquilo. Então eu não trabalho muito com o número, eu trabalho muito com o comprometimento dos atletas. Às vezes você se permite trabalhar com mais de até de 30 jogadores, desde que todos estejam merecendo fazer parte do grupo. Então é isso que a gente vai identificar no dia a dia, na pré-temporada. Se tiver alguma situação de algum atleta que tem uma proposta para ser emprestado, que a gente não vai utilizar tanto e vai ser bom para o atleta e bom para o Avaí, a gente vai liberar. E se tivermos jogadores em condição de trazer, a gente não vai por causa, não, eu trabalho com 28, então se tiver apareceu um jogador excelente para contratar, mas não vou contratar porque só trabalho com 28. Não, vamos trabalhar com 29, com 30, com 31. Isso é uma coisa que não é engessada, a gente tem como mexer. Com relação ao mercado, são vários fatores, né? A questão da gente querer montar uma folha que a gente possa cumprir, isso aí inviabiliza algumas contratações, a gente não consegue hoje contratar um jogador top aí, porque a gente não vai pagar 200 mil para ninguém, não vai pagar 200 mil para jogador nenhum, isso aí é certo, né? Enquanto outros clubes da Série B até estão pagando isso, da Série A vão pagar isso, a gente não tem como pagar isso, porque a gente não vai pagar efetivamente, a gente vai prometer e não vai cumprir, que é o que a gente não quer. Então esse cenário a gente não tem, então a gente tem que buscar parcerias para trazer um jogador de 200 mil, a gente tem que buscar uma parceria com um time que pague mais do que a metade do salário dele. Se a gente conseguir essa parceria, a gente traz um jogador de 200 mil, e é isso que a gente tem que ter calma para contratar, né? Não sair contratando um monte de jogadores dentro da nossa realidade financeira. E às vezes, se a gente esperar um pouquinho, a gente tem um jogador de um nível um pouquinho maior que a gente consegue trazer com essas parcerias, é o que a gente vai buscar. Então, a dificuldade do mercado é essa, a dificuldade do mercado é que às vezes o empresário do atleta prefere levar ele para um clube que dê uma comissão maior do que o Avaí paga, ou que o Avaí, no caso, não paga a comissão para o empresário, vamos dizer. Então, tem tudo isso. Às vezes o empresário direciona o atleta para onde é interessante para ele, não é para onde é melhor para o atleta. Você tem jogadores aqui que estão saindo daqui para jogar a Série B. Pô, é melhor jogar a Série A ou jogar a Série B? É melhor jogar a Série A, só que às vezes para o empresário é melhor colocar o jogador na Série B porque ele está tendo alguma vantagem, né? Não estou achando que o empresário está errado, ele está fazendo o trabalho dele, né? Mas aí a leitura do atleta que tem que ser correta nesse sentido. Então a gente sabe que essa dificuldade vai acontecer não no Avaí, qualquer clube, né? O ano passado eu montei a equipe do Paraná lá no começo do ano, era a mesma dificuldade. Então a gente tem que ter calma, inteligência, sabedoria para não se precipitar, não ficar contratando só para dar satisfação. Pô, o Avaí só trouxe 4, só trouxe 5, os outros contrataram 20. A gente tem que fazer o que é bom para o Avaí. A gente vai sofrer, vai ser cobrado, daqui a pouco eu estou falando isso para vocês, eu vou ser o primeiro prejudicado, daqui a pouco empata 2 jogos aí, o Claudinei já não presta. Mas a gente tem que fazer o que é bom para o clube, não é pensar o que é bom para mim, porque o Avaí fica, daqui a pouco eu vou embora, largo o Avaí com um elenco de 35 jogadores, fora de pagamento de mais de 1 milhão, e aí vem o outro que quer contratar mais 5, aí acaba com o Avaí, arrebenta com o Avaí, que a gente construiu ano passado, vai tudo por terra. Então eu tenho esse pensamento de trabalhar visando o clube, eu não trabalho visando a minha pessoa. Para mim é bom trazer 5, 6 jogadores de cada posição, vamos inflacionar, não sou eu que vou pagar. Eu não penso assim, eu penso muito no clube e eu acho que é o caminho correto. Bruno, o que vocês estão planejando para essa pré-temporada? Como é que está o calendário aí? A gente viu eles fazendo testes de velocidade hoje. Quando que efetivamente você começa a acomodar os treinos com bola, enfim? Vai ter um amistoso já confirmado contra o Barroso? Pretende mais algum? A pré-temporada a gente planeja dar muita ênfase para a parte tática do que a gente planejou, respeitando a necessidade do preparador físico de trabalhar também as valências físicas. Ontem já comandamos treinamento, ontem, anteontem já tive com eles no campo, já tiveram poucos trabalhos com bola. É lógico que dentro de uma dinâmica que não prejudica a parte física. E agora, a partir dessa pré-temporada, a intenção é que eles fiquem mais próximos, se conheçam melhor, se bem que a gente manteve a base do grupo muito boa, né? Muitos jogadores já estavam. Mas é para unir o grupo, eles estarem mais juntos e a gente procurar dar ênfase para a parte tática, né? Combinar com o Ortiz ali, com o Pedro, vai ter um período de treinamentos que vão ter que ser deles para melhorar alguma valência física. E da minha parte, eu me preocupo muito com a parte tática, né? Acho que tecnicamente os jogadores já têm um bom laço, já têm uma boa qualidade, então a gente tem que se preocupar com a parte tática. Com relação ao amistoso, a gente deve fazer um jogo treino contra o Sub-17, um coletivo. O amistoso com o Almirante Barroso deve ser realizado esse jogo treino também, e mais um jogo treino, deve ser 3 durante esse período até a estreia contra o Paraná pela Primeira Liga. Odilei, você acabou de falar de mercado, essa dificuldade de achar bons nomes do mercado dentro da realidade financeira do Avaí. Você está olhando para a base, como é que você viu o trabalho, por exemplo, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o Avaí conseguiu uma classificação em primeiro lugar no seu grupo, está na próxima fase, se planeja trabalhar com algum desses jogadores, está atento a esse desempenho também da Copa São Paulo? Eu estive lá assistindo o jogo, né? A estreia eu estive lá, o jogo foi 1-0. Eu estive lá assistindo e já conheço a maioria, fiquei até feliz porque a maioria dos atletas que estava jogando, acho que
90% dos que entraram em campo já tinham treinado comigo pelo menos uma vez. Eu assisti já jogo com o Diogo e todos tinham pelo menos treinado com a gente aqui na ressacada e participaram de algum treinamento nosso. A gente fez esse rodízio. Se não me engano, só o Juninho, volante, que não tinha treinado conosco. Eu acho que também estava, não sei se estava machucado, o que ele tinha, que ele não chegou a trabalhar conosco. Os outros todos eu já conhecia. Eu estou muito satisfeito com o que eu vi. Eu acho que o Fabrício montou uma equipe muito organizada. Os meninos estão com uma intensidade muito boa no jogo. O jogo que eu assisti, eles ficaram com um a menos desde os 10 do segundo tempo e mantiveram o controle do jogo mesmo assim. Ontem eu assisti o jogo, apesar de terem o privilégio de jogar pelo empate para classificar, o time propôs o jogo o tempo todo, saiu perdendo, buscou a virada, goleou. Então tem muitos jogadores de qualidade, né? A gente tem que identificar aqueles que a gente já pode utilizar. A gente já está com o Santarém aqui, já está com o Vitor aqui, já está com o David aqui, né? Está com o Thiago, está com o Maurício. Já temos alguns conosco, né? O Léo, goleiro do Sub-17, está compondo o grupo aqui até a volta do Léo Lopes, né? Que está lá. E eu conheço sim bastante jogadores, tenho conversado bastante com o Fabrício, quase que diariamente, com o Diogo, para tirar informações. Tem jogadores de qualidade, a gente tem que entender que nem todos vão poder ser aproveitados aqui, né? Às vezes pela posição. A gente tem o Guga, por exemplo, é um bom lateral direito, mas a gente já tem o Leandro Silva, tem o Alemão, tem o Gustavo Santos. Então, você promover, para dizer que promoveu o menino ficar aqui treinando, às vezes é melhor você buscar uma oportunidade para o Guga em outro clube e observá-lo jogando e talvez trazendo o segundo semestre para o grupo, entendeu? Então a gente tem que entender o momento de cada atleta, mas estou muito satisfeito com o trabalho que eles estão fazendo e tenho acompanhado. A priori, no jogo Primeira Liga e o jogo contra o Criciúma, eu acho que a gente deve utilizar a equipe principal. Depois eu acho que a gente tem a Primeira Liga aqui contra o Londrina de volta e o Metropolitano aqui. Então a gente vai procurar usar o que tem de melhor, respeitando a condição física dos atletas, né? Não vamos estourar ninguém, não vamos arrebentar ninguém. Mas a gente, sempre que puder botar o melhor time em campo, a gente vai colocar. Se em algum momento foi o consenso nosso, e até conversei isso no dia com o presidente, eu acho que é importante a gente pensar assim, essa questão de poupar jogador, tirar jogador, não é só o treinador que tem que definir, a gente tem que ter um consenso entre comissão técnica, direção do clube, porque é uma coisa que interfere. Você, por exemplo, vou poupar, vou botar o time reserva para jogar a Primeira Liga. Às vezes a classificação da Primeira Liga traz um prêmio em dinheiro para o clube que você não pode abrir mão. Entendeu? Vou poupar o time na Copa do Brasil e você não classifica, você está deixando de trazer dinheiro para o cofre do clube. Então a gente tem que fazer tudo em consenso. Eu acho que a gente vai conversar em algum momento, se tiver que botar um time alternativo ou poupar um jogador ou outro, a gente vai fazê-lo. Mas a princípio eu gosto sempre de botar o que eu tenho de melhor, porque não adianta você privilegiar um outro jogo, todos os jogos são importantes. Você vai poder poupar se você conquistar uma pontuação boa no início das competições. Hipoteticamente você ganha os 2 primeiros jogos da Primeira Liga, ou hipoteticamente você começa o estadual com uma boa arrancada e te dá uma pontuação que você pode poupar em outro jogo, a gente vai poupar. Mas a princípio sempre a gente vai colocar o que a gente tiver melhor em campo. Rodinei, quero que você fale um pouquinho sobre esse projeto de lei da regulamentação da profissão de treinador de futebol, que importância tem para vocês isso? A gente está nessa luta, né? A gente teve agora no curso da CBF, da Licença Sound, a maioria dos treinadores lá de Série A e B estavam lá. E a gente está nessa batalha aí, os sindicatos, com a Federação dos Treinadores, que é capitaneada pelo Wagner Mancini e pelo Dorival Júnior, para regulamentar a profissão, né? Para você ter um contrato como de futebol, do atleta de futebol foi regulamentado, que regulamente é de treinador também. A gente tem um contrato registrado na CBF, né? A lei, agora com autorização da família do Caio, vai ser chamada Lei Caio Júnior agora, e a gente vai buscar essa regulamentação. Tem pessoas trabalhando, o deputado José Rocha, que fez a proposição da lei, o Evandro Roman, que é o ex-árbitro, que é lá do Paraná, também está participando, que é deputado. E a gente espera que até o apoio dos deputados aqui de Santa Catarina, federais, que possam nos ajudar nessa empreitada. Acho que é uma coisa muito importante, né, e muito válida, né? Uma vez que, por exemplo, no caso do Caio Júnior, os atletas da Chape que sofreram um acidente, eles receberam um seguro da CBF por terem o contrato registrado na CBF. O Caio Júnior não recebeu, por exemplo, a família do Caio não tem direito porque ele não tem contrato registrado na CBF. Então, a gente está falando uma coisa extrema, né? Que a gente queira a Deus que nunca mais aconteça, mas isso é para tudo, né? O teu contrato ser cumprido, tem várias coisas. Eu não tenho conhecimento total do projeto de lei, mas a gente espera que seja regulamentada a profissão, para que a gente possa ter nossos direitos, nossos deveres, né? Mas tudo bem determinado. Valeu, craques.